The Hong Arf. Fame or Fortune #1 é o segundo de uma série de one-shots ambientados no universo Hong Arf publicado pela Oi Comics. Escrito por Mark Russell, arte de Michael Montenati, cores de Andy Troy e letras de Rob Steen. À medida que um novo estádio é aberto na Terra Alpha e na Terra Ômega, a maneira como o bilionário Richard Fame financia o projeto em qualquer terra leva ao desastre. A dupla de heróis, anti-heróis da Oi Comics está de volta, iniciando outra série de aventuras que abrangem a realidade. The Hong Arf. Fame Fortune #1 é escrito pelo prolífico escritor vencedor do Prêmio GLAAD, Mark Russell, com arte do colaborador de longa data de Aoi, Michael Montenati, e cores e letras dos celebrados veteranos da indústria, Andy Troy e Rob Steen, respectivamente. Esta equipe de estrelas está servindo uma aventura satírica mordaz na linha contínua de títulos Hong Arf. O enredo da primeira história, a história do estádio, é brilhantemente estruturado e trabalhado. A aventura é espelhada em ambas as terras, quando o prefeito recebe a ideia de um novo estádio para a cidade pela Fame. Na Terra Alpha, Fame é secretamente Dragonflyman, e a ideia é construída para melhorar o moral e o orgulho da cidade. Em Ômega, Fame é, em vez disso, Dragoman, desejando apenas lucro. Cada um tem exatamente a mesma trajetória, mas com diferenças nas finanças e como o negócio é fechado. E durante grande parte da história, Russell nos faz acreditar que um é perfeito enquanto o outro é corrupto e negativo. No entanto, a reviravolta na história acontece em ambas as terras de maneira semelhante, chocante na velocidade e na escala em que ocorre. O roteiro é lindamente virado de cabeça para baixo e muda o tom dos quadrinhos. O tema desta história é claramente o dinheiro como The Hong Arf. Fame or Fortune #1 explora as maneiras pelas quais os bilionários e funcionários agem de forma barata, mesmo quando possuem muito dinheiro. A variedade de política em jogo também é fascinante, e a parte final da história é de cair o queixo. Hong Arf. Fame Fortune #1 é uma antologia em quadrinhos dividida em duas histórias que trabalham em torno de temas semelhantes. Ambos são dedicados a comparar e contrastar os mundos paralelos da Terra Alpha e da Terra Ômega. A Terra Alpha é uma utopia corporativista fofa, enquanto a Terra Ômega é uma sociedade ultraviolenta marcada pela corrupção. Mas ambas são habitadas por Richard Fame, bilionário e combatente do crime. Os aspectos polarizadores dos dois personagens têm sido o ponto de expansão deste universo desde o seu início, mas a maneira como isso é colocado à prova pode não ser executada tão soberbamente quanto aqui. Desde a primeira página, Russell insinua que um é melhor e mais honrado que o outro, onde Dragonflyman é decente com os trabalhadores da construção, e parece positivo no que ele quer alcançar, Dragoman é ameaçador e violento com aqueles no projeto. Mas à medida que a história se desenrola, as falhas profundas e terríveis dentro de ambos mostram que cada um de nossos personagens principais é bastante semelhante em como eles funcionam. Ambos são empresários, afinal. Ao final do one-shot, fica um gosto muito ruim na boca em relação aos representantes de cada terra e como eles agem. O maior problema em relação aos personagens não é culpa deste one-shot em si, mas em grande parte devido ao que veio antes dele. Saber qual é a premissa desde o início de cada one-shot de Hong Arf é difícil, pois parece mudar a cada vez. Na edição anterior, Dragoman e Dragonflyman trocaram terras, existindo em espaços opostos. Foi daí que veio grande parte do drama. Mas neste one-shot, esse parece não ser o caso, com os originais ocupando seus planetas de origem. Entender a mudança levou a muita confusão quanto ao status quo da série. A arte é fantástica. Os planetas conectados são literalmente divididos no meio da página. Uma metade é o mundo do Dragonflyman, a outra metade é o mundo do Dragoman. Este layout de painel criativo permite que a simetria e a justaposição das cenas sejam tão claras quanto possível. Para grande parte dos quadrinhos, o alter ego de Fame não é visível em nenhuma das terras, concentrando-se principalmente nos negócios. O estilo de arte de Montenati é quase cinematográfico na forma como as expressões faciais são ilustradas. Que as terras Alola e Ômega possam ser identificadas com pouco esforço é surpreendente, devido à forma como os personagens são representados. Em Alpha, as pessoas são extravagantes e joviais, enquanto Ômega é como um filme de Bond. As linhas se confundem quando a situação piora mais tarde. As lesões neste one-shot são brutais, novamente ampliando o valor do choque. As cores são cruciais para a narrativa nos quadrinhos, pois são o principal método usado para diferenciar os mundos. Arf Ômega tem um céu que sangra vermelho, lançando mais sombras em tudo e criando escuridão na superfície.
Em alfa, o ar é de um azul mais normal, e tudo é mais brilhante e brilhante. Quando as coisas ruins acontecem, a dissonância cognitiva do mundo positivo e despreocupado é assustadora. As letras são fáceis de ler e muito dinâmicas. Deve-se mencionar que há uma segunda história dentro do one-shot com a mesma equipe criativa, intitulada Buddy System. Enquanto o ajudante de Dragon Fleeman, Stinger, faz uma viagem escolar, Dragoma é capturado e insultado por sua falta de cúmplice. Esta história tem um tom poderoso e emocional, pois comenta o isolamento e a perda. Os mundos são divididos de página em página em vez de no meio da página desta vez, as histórias em cada planeta muito mais separadas. Os humores em cada mundo são sombrios, mas a gravidade é muito diferente. The Hong Arf. Fame or Fortune #1 é emocionalmente conflitante. Essa primeira história é lindamente temática e habilmente escrita, levando-nos a uma jornada real que é esmagadora em sua conclusão. Russell subverte um dos elementos-chave de The Hong Arf, tornando Dragoman e Dragon Fleeman bastante semelhantes no final dos quadrinhos. Terminei esta edição sentindo repulsa por ambos, pois eles demonstraram em conjunto o quão horríveis eles são como humanos. Mas acredito que essa era a intenção do one-shot, e é eficaz se for. E a narrativa através de layouts de painéis pode ser uma das mais inteligentes que já vi.